Canudos e Euclides da Cunha. A guerra que mudou para sempre a visão de um homem e de um país. No sertão seco da Bahia, sob um sol que parecia nunca ter piedade, nasceu uma história que abalaria o Brasil inteiro. Não foi apenas uma guerra distante, travada em um canto esquecido do mapa. Foi um confronto que mexeu com a alma de um homem e, por meio dele, mudou a forma como o país passou a se enxergar. Essa é a história da Guerra de Canudos e da transformação profunda vivida por Euclides da Cunha. Quando a República foi proclamada em 1889, o Brasil parecia iniciar uma nova fase. O imperador partia, e uma nova promessa surgia. Mas longe das grandes cidades, o sertão continuava sofrendo. A seca castigava. A pobreza esmagava. O abandono era a regra. Foi nesse cenário que surgiu Antônio Conselheiro. Um homem simples, andarilho, de fala firme e olhar intenso. Ele percorria o interior pregando fé, criticando injustiças e reunindo pessoas que se sentiam esquecidas. Ao seu redor, formou-se um povoado chamado Belo Monte, conhecido como Canudos. Ali, milhares de sertanejos encontraram abrigo. Construíram casas de barro, organizaram a vida em comunidade, dividiam o pouco que tinham. Para muitos, Canudos era mais do que um lugar. Era uma chance de recomeço. Mas a existência daquele povoado começou a incomodar. A República era jovem e insegura. O governo temia qualquer movimento que parecesse desafiar sua autoridade. Começaram a circular boatos de que Canudos queria a volta da monarquia. Diziam que Antônio Conselheiro era um inimigo do novo regime. A imagem do povoado foi sendo distorcida. É nesse ponto que entra Euclides da Cunha. Nascido em 1866, Euclides era engenheiro e escritor. Tinha formação militar e acreditava nos ideais da República. Via o novo regime como um avanço necessário. Quando a Guerra de Canudos começou, ele acompanhava os acontecimentos pelos jornais do Rio de Janeiro. Como muitos, acreditava que se tratava de um movimento perigoso. Em 1896, o governo enviou a primeira expedição militar para enfrentar os moradores de Canudos. Foi derrotada. A segunda também. A terceira encontrou forte resistência. A cada fracasso, a tensão aumentava. O orgulho da República estava em jogo. Em 1897, foi organizada uma grande ofensiva. Milhares de soldados marcharam para o sertão. O conflito se tornou brutal. O cerco foi longo. A fome e a sede atingiram os moradores. A destruição foi imensa. Euclides da Cunha foi enviado como correspondente para acompanhar os últimos momentos da guerra. Ele chegou ao sertão já com uma ideia formada. Esperava encontrar fanáticos perigosos, inimigos da ordem, mas o que viu o surpreendeu profundamente. Ele encontrou miséria. Encontrou homens magros, mulheres exaustas, crianças marcadas pela fome. Encontrou pessoas lutando não por poder, mas por sobrevivência e fé. A paisagem também o impressionou. A terra seca, a vegetação espinhosa, o calor intenso. Euclides percebeu que o sertão moldava o homem. A luta diária contra a natureza criava um tipo humano resistente, endurecido pelas dificuldades. A guerra terminou em outubro de 1897. Canudos foi destruída, quase por completo. Antônio Conselheiro já havia morrido. A maioria dos moradores foi morta. Poucos sobreviveram. A República declarou vitória. Mas Euclides da Cunha voltou diferente. Ele havia testemunhado algo que não cabia na versão oficial. Não viu apenas rebeldes. Viu brasileiros esquecidos pelo próprio país. Viu o choque entre um Brasil urbano, que se achava moderno, e um Brasil profundo, ignorado e desprezado. Esse impacto deu origem a uma das obras mais importantes da literatura brasileira, Os Sertões. Publicado em 1902, o livro não é apenas um relato da guerra. É uma tentativa de compreender o Brasil. Euclides organiza sua obra em 3 partes: a terra, o homem e a luta. Primeiro, descreve o sertão. Depois, o sertanejo. Por fim, o conflito. Ao falar da terra, ele mostra como o ambiente é duro e implacável. Ao falar do homem, revela respeito pela força e resistência do sertanejo. E ao narrar a guerra, expõe a violência do Estado contra seus próprios cidadãos. Euclides começa o livro ainda influenciado por ideias que colocavam o sertanejo como atrasado. Mas ao longo da obra, sua visão se transforma. Ele passa a enxergar dignidade naqueles que resistiram até o fim. Canudos deixou de ser, para ele, um foco de ameaça. Tornou-se símbolo de um Brasil abandonado. A experiência no sertão quebrou certezas. Ele percebeu que a República, que prometia progresso, havia esmagado um povo que só buscava viver segundo sua fé e seus costumes. A transformação de Euclides é visível nas páginas do livro. Ele escreve com indignação ao descrever o massacre final. Relata como os últimos defensores, já quase sem forças, continuaram resistindo.
Conta que restaram poucos homens, mulheres e crianças, lutando até o último momento. Os Sertões causou impacto imediato. A obra revelou ao país uma realidade que muitos preferiam ignorar. Mostrou que o Brasil não era apenas o litoral elegante, as avenidas, os discursos políticos. Havia um interior profundo marcado por abandono. A Guerra de Canudos, vista pelos olhos de Euclides da Cunha, tornou-se mais do que um episódio militar. Tornou-se um retrato das desigualdades nacionais. Ao escrever, Euclides não apenas registrou fatos. Ele fez uma denúncia, questionou a violência do governo, questionou a forma como a imprensa havia retratado os sertanejos, questionou a ideia de que progresso podia ser imposto pela força. E aqui surge uma reflexão inevitável. Será que Canudos foi destruída por representar uma ameaça real? Ou por revelar um Brasil que o poder preferia não enxergar? A obra de Euclides da Cunha influenciou gerações de escritores e pensadores. Ela abriu o caminho para que o sertão deixasse de ser visto como simples atraso e passasse a ser entendido como parte essencial da identidade brasileira. Canudos moldou o olhar de Euclides, e por meio dele, moldou o olhar do país. O conflito também mostrou o poder da narrativa. Se Euclides não tivesse ido ao sertão, talvez a versão oficial tivesse prevalecido, sem contestação. Talvez Canudos fosse lembrado apenas como uma rebelião sufocada. Mas os Sertões eternizou os vencidos. A ligação entre a Guerra de Canudos e Euclides da Cunha é profunda. Sem o conflito, talvez ele nunca tivesse escrito sua obra mais importante. Sem sua obra, talvez o Brasil demorasse ainda mais para olhar para o próprio interior. A guerra foi uma tragédia, mas também foi um divisor de águas na consciência nacional. Euclides não saiu ileso. A experiência o marcou emocionalmente. Ele carregou consigo a imagem da destruição, do sofrimento, da violência. Canudos não foi apenas um tema de estudo, foi uma ferida aberta em sua memória. Ao longo do tempo, a guerra passou a ser vista como um erro histórico, um exemplo de intolerância e incompreensão. E essa mudança de percepção deve muito ao trabalho de Euclides. Hoje, quando falamos de Canudos, falamos também de Os Sertões. Falamos de um livro que ajudou a definir o pensamento social brasileiro. Falamos de um autor que teve coragem de rever suas próprias convicções. A história de Canudos nos ensina que conhecer o país exige olhar para além das versões oficiais, exige escutar vozes silenciadas. E talvez o maior legado de Euclides da Cunha tenha sido justamente esse: mostrar que o Brasil é múltiplo, complexo e muitas vezes contraditório. Se essa história mexeu com você, imagine o impacto que ela causou em quem esteve lá, presenciando tudo de perto. No próximo vídeo, vamos explorar outra obra e outro momento decisivo que também ajudaram a construir a identidade brasileira, mostrando como a literatura pode revelar verdades que a política tenta esconder. Se você quer continuar entendendo os acontecimentos que moldaram o Brasil, inscreva-se no canal, curta este vídeo, deixe seu comentário com sua opinião sobre Canudos e ative o sininho para ser avisado sempre que um novo conteúdo for publicado. Sua participação é essencial para manter viva a memória da nossa história.